Fico toda feliz de poder falar da cúrcuma. Nossa, que saudade, estou aqui esperando, contando os dias para chegar e colher minha cúrcuma. Olha só, eu fiz alguns experimentos com a cúrcuma. O primeiro foi que eu segui exatamente o que minha tia disse e depois fui encontrando o meu jeito. Então, tem várias coisas. Primeiro, tem que escolher se você quer um pozinho de cúrcuma que seja mais claro, então mais amarelado, vivo, ou mais escurinho, tipo um amarelo, tipo o que eu mandei para vocês, que o meu era assim, amarelo mais escuro, mais alaranjado. Qual a diferença dos dois? O primeiro, amarelo clarinho, é o que a gente tira a casca da cúrcuma, das raizinhas, dos dedinhos. Para tirar a casca dele, o ideal, eu aprendi, não é a faca, mas é sim uma colher. Então, com a colher, mesmo de sopa, você vai tirando, é mais fácil para tirar. Eu sei que a gente tem nutriente na casca também, então eu não tiro mais. Eu não tiro. Acho que eu devo ter tirado uma vez e falei, não, tá jogando fora coisas que eu não queria jogar. Ponto. Então, primeira coisa. Segunda coisa é preparar a mão, né? Nem adianta luva, porque uma vez eu usei luva e aí a luva foi embora no ralador, quer dizer, pior que eu tenho que catar aquele látex de lá. Então é mão mesmo, mas sai depois, né? Só lavar depois sai, lava com água quente a mão, com água morna e depois sai tranquilo. Ok. É, colocou ali, aí terminou de lavar a cúrcuma, aí sim, a gente tira a terra toda. Terminou de lavar, passa no ralador. Então a primeira opção é essa. Aqui também vão duas opções. A primeira, passa no ralador. Passar no ralador, você vai abrir em um tabuleiro ou uma superfície plana, né, um tabuleiro, uma bandeja grande, e você vai deixar uma camada bem fininha. A camada é como se você olhasse por cima e nenhuma curcuminha pode estar em cima da outra, porque senão prejudica no processo de secagem, porque eu já perdi algumas bandejas de cúrcuma porque ficaram uma em cima da outra, uma camada grossa, e a camada tem que ser bem fina, até mesmo, às vezes, se preferir, para maior cuidado, se preferir separar uns pedacinhos dos outros, porque se elas ficarem juntinhas, elas podem ficar úmida por mais tempo, e se ficar úmida por mais tempo, mofa. Então, vai ficar bem aberto. Para tudo, eu vou dar duas opções. Então, a primeira, ralar no ralador de casa normal. A segunda é passar numa centrífuga. Passou na centrífuga, ela também vai ficar bem fina. E aí é com cuidado, não coloca água de jeito nenhum, porque o ideal é ela por ela mesma, ela pura, hiper pura. Ok, então passou o processo de ralar. Como que eu fiz a minha última? A última foi massa. A última foi massa. Minha amada prima me passou um moedor de carne, daquelas máquinas moedoras de carne. E eu simplesmente ralei os meus 3 quilos de cúrcuma, porque eu tinha separado só essas para ficar no pozinho. Separei meus quilos de cúrcuma no ralador. Quando eu voltar, eu quero fazer as medidas certinhas. Por hora, eu fiz, eu não tenho uma lógica, não tenho uma de quantidade exata de quanto que ficou. Então, eu passei pelo moedor de carne. Esses moedores de carne mesmo, antigos, mas esse é elétrico. E ao passar, eu tinha ali toda a cúrcuma ralada. Mesma coisa. Passei, coloquei no tabuleiro, eu uso o tabuleiro, coloquei no tabuleiro, nos pratos, eu também uso alguns pratos. Uma camada bem fininha, até separadinhos os pedaços, e coloquei para secar. Vamos falar da secagem? Duas opções também de secagem. A primeira delas é simplesmente colocar num espaço que você controle. Então, coloca um voal em cima, bem fininho, nem é voal, é aquele bem furadinho mesmo, só para evitar bichinhos, evitar mosquito, passar, alguma coisa do tipo, e vai deixando ele secar no tempo dele, né? Dá uma olhadinha todos os dias, dá uma mexidinha. Outra possibilidade, secar no sol.
tá? E aí a gente tem uma terceira. Eu disse que tinha duas, mas tem três. Uma terceira possibilidade, que é a que eu estou usando, é colocar na air fryer sem temperatura. Então, colocou sem temperatura e, claro, se você tiver um desidratador, tanto melhor. Mas se não tem, eu tô colocando na air fryer mesmo. Depois, quando voltar, eu vou querer um desidratador. Tem algumas air fryer que fazem o papel de desidratação. E aí, coloca lá. Na air fryer, eu tenho colocado os 30 minutos sem sem nenhuma temperatura. Então ele só vai ter aquele ar que seca. E o ar que vai girar e ele realmente não tem um calor, né? Vou colocar a quarta opção então, que a outras pessoas fazem, que é colocar no forno, mas deixar um pedacinho da porta do forno aberta, porque aí ele não vai nem passar por aquele processo de umidificação primeiro e só vai realmente secar. Tem que ser na menor temperatura possível. E aí, por isso, deixar a porta aberta faz com que a temperatura seja ainda menor. Eu acho que gasta muito gás, então essa daí é uma alternativa que eu também não gosto. Depois dela sequinha, aí é quando a gente bate no liquidificador e a magia acontece, porque aí depois disso a gente vai ter o nosso pozinho. Se for para fazer suco detox, shots detox, essa coisa, não precisa de nada disso. Eu simplesmente coloco os dedinhos lá, parto um pedacinho e vou colocando os dedinhos no liquidificador e bato com limão, com laranja, com cenoura, maracujá, com o que quiser. O céu é o limite. É isso, que coisa boa poder falar de cúrcuma. Adoro. Beijo grande.